Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Vão participar analisando as notícias com você o advogado Roberto Mohamed, economista Alípio Labão. E a gente vai começar falando nem de economia, nem de direito, vai ser de segurança. Mohamed, tem se repetido essas notícias de que policiais militares aqui na Baixada Santista são vítimas de assalto, reagem e conseguem balear assaltante com morte ou não. Aconteceu domingo em Guarujá, aconteceu ontem em Santos, tem se repetido. Em outros casos, policiais militares têm sido alvos e morrem, como aconteceu no fim de semana também, e motivou mais uma fase da Operação Escudo, que já teve 28 mortes no ano passado, na primeira fase, já tem mais 7 mortes em confrontos nessa fase agora. Como é que você vê essa situação? Nós falamos disso a semana passada. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alípio. A gente falou disso a semana passada. O governador não entendeu. O Tarcísio, por sinal, em outras coisas que a gente vai ter a chance de falar hoje, ele tem mostrado que a última, na lista das preocupações dele, pessoas são a última da lista. Embora ele demagogicamente fale o contrário. A visão do Tarcísio ela é sempre unilateral. Para ele, a solução de tudo é privatização, o Estado não tem que fazer parte de nada. Segundo, ele não quer saber se as pessoas vão ser atingidas por algum projeto. Ele está preocupado com o que é melhor para as empresas envolvidas numa privatização ou coisa assim. Basta ver que ele está batendo o martelo de que o projeto do túnel será o da Dersa, que é o pior projeto que existe. Até feito por uma empresa que é administrada por gente incompetente, corrupta. Quem pega a balsa no Guarujá sabe disso. É a Dersa. Ela se preocupa com as pessoas? Não, a Dersa quer que as pessoas morram afogadas. Por quê? O sistema é todo administrado tendo como única preocupação o usuário. Última preocupação o usuário. E é o projeto da Dersa, que é péssimo, caro, que vai ser usado. Quer dizer, foi esse o presente do Lula ter vindo aqui negociar com o Tarcísio. Vai usar o da Dersa em vez de usar o da Autoridade Portuária, que foi discutido em várias audiências públicas para que pudesse ser o mais barato e o mais rápido. A gente vê qual é o estilo Tarcísio de governar. E o estilo Tarcísio deixou claro o seguinte, para ele polícia é PM. Eu disse isso aqui na semana passada. Ele está continuando um processo de destruição da Polícia Civil, que não começou com ele, começou com o PSDB, começa lá com Mário Covas e atravessa todos os governos do PSDB, atingiu o ápice com o Rodrigo Garcia, né? Tanto o Rodrigo Garcia B quanto o Rodrigo Garcia A. O B é quando ele era vice-governador, mas era ele que mandava porque o Dória não governava. E depois, quando ele assumiu, ele continuou. Eles estão enterrando e destruindo a Polícia Civil, esquecendo um detalhe. É a Polícia Civil que garante a permanência do bandido na cadeia, porque ela é a Polícia Judiciária, ela é que investiga, ela é que garante um inquérito bem feito para que o Ministério Público mantenha o cara preso. Aí depois ficou falando, o Gilmar Mendes soltou fulano, porque não sei quem falou. Todas as prisões anuladas pelo Supremo foram feitas pela PM. Porque quem sabe fazer coleta de prova é a Polícia Civil, porque ela é a Polícia Judiciária. Ela está com menos de 1/3 de efetivo, não tem equipamento, visitem. Qualquer pessoa que for num distrito ultimamente, ela só chega lá e reclama do atendimento, mas ela olhou o prédio, onde eles são obrigados a trabalhar, as condições em que a Polícia Civil trabalha, mas para o governador, operação policial é botar PM na rua. É rota, é choque, é entrar arregaçando. Para eles, é a Polícia Militar. A Polícia Militar é a polícia ostensiva. Não existe nenhum trabalho de inteligência, não existe nenhum... O governador manda invadir favela, só que o governador do Paraná mandou fechar uma rede de postos de gasolina que tem aqui também, porque tinha ligação ao crime organizado. Aqui não tem provas ainda. Ué, por que lá tem? O que o governador faz de uso de inteligência policial? Nenhuma. Ele só sabe usar PM. O nome é sugestivo, escudo. Quando, na verdade,
Só a Polícia Civil sabe investigar e pode garantir a permanência dos bandidos na cadeia. O Estado não pode ser bandido quando enfrenta o bandido. Eu não estou condenando a ação da PM, eu vivo dizendo aqui, a polícia tem que ser polícia. Não tem que tratar bandido com flor e convidar ele gentilmente para entrar na viatura. Eles estão fazendo aquilo para qual eles foram treinados. O problema é que eles estão trabalhando sozinhos. Governador, polícia não é bala. Polícia é inteligência, é investigação, é equipamento. Isso é uma operação policial de verdade. Então, da mesma forma que o senhor vai fazer no túnel do Santos Guarujá, que o senhor quis fazer no Porto, que o senhor quer fazer na Sabesp, sua última preocupação são as pessoas. Quando eu acho que, por qualquer governo, a primeira preocupação tem que ser as pessoas. Boa tarde, Alípio. Boa tarde. Sobrou Paulo. alguma coisa para você falar? Impossível, né? Com o Roberto aqui é muito difícil. Boa tarde, Roberto. Também boa tarde ao público que nos assiste. Eu concordo integralmente com tudo que o Roberto falou e eu queria acrescentar duas pequenas coisas, né? A primeira é que eu tenho não só amigos, como parentes nas duas polícias. Digo, tenho amigos nas duas polícias e tenho parentes na Polícia Civil. Então, eu subscrevo tudo que o Roberto falou, se colocar no papel. Eu acho que tem que estar, acima de tudo, a preocupação de qualquer governante, as pessoas. A segunda coisa que eu queria falar, embora eu não seja um expert na área de segurança, me chama a atenção essa, vamos dizer assim, essa resistência do governador em colocar câmeras na polícia militar. Porque eu desconheço qualquer país desenvolvido hoje que os policiais não usam câmeras, até para efeito judicial. Então, eu acho que é um assunto que pode ser polêmico, se você quiser que seja polêmico, porque tecnicamente falando, a Câmara foi feita para auxiliar a polícia, não para prejudicar, a menos que alguma coisa pese contra a ação da polícia. É isso que eu tenho a dizer. Paulo, até me chamou a atenção até uma declaração daquele coronel Telhada, que o sonho dele era ser Erasmo Dias, né? Não conseguiu, vai morrer frustrado. Ele nasceu na época errada, talvez. Ele declarou que, tá vendo, as câmeras não protegem os policiais. Então, ilustre gênio da segurança pública, o cara que matou o policial está identificado por causa das câmeras. As câmeras, ele vai ser preso e vai ser condenado. A câmera pegou o cara. Então, como não protegeu? Ela não impede a morte, mas era um elemento de prova absoluto que protege o policial de uma acusação. Por quê? Até alguns anos atrás, ou um ano atrás, bastava a mãe de um bandido, a mulher de um bandido, ou qualquer um do bandido ligar para o Disque Denúncia e você expulsava um policial, acusando ele de violência, acusando de alguma coisa. Aconteceu um monte de expurgos no governo Alckmin, todos baseados no Disque Denúncia. Agora, com a câmera, você está protegendo o policial. Ela pode ser ruim, policial bandido. Mas o policial... Você viu que no Rio de Janeiro, tudo bem, a gente fala aqui, o Rio já mudou de lado, né? Não tem mais, o Rio não tem mais jeito. Ou enche de água, ou então é intervenção federal mesmo para prender metade, porque não tem condição. Um policial que assaltava em série. Um policial militar que foi preso pela polícia militar depois de ter cometido 5 assaltos numa única tarde. Um policial militar. O Rio já é um caso perdido. Agora, a gente tem que fazer aqui e ter em mente o seguinte, as câmeras são essenciais. E aí, novamente, quando elas caem na mão da Polícia Civil, a Polícia Civil pode investigar e fazer um inquérito muito mais rápido. Elas são elemento de prova. Quando o PM diz foi resistência e foi resistência, está gravado. O bandido, que esse cara tem que morrer na cadeia, matou o policial, ele foi filmado. Como é que a defesa dele vai dizer que ele não estava lá? Então, porra, gente ignorante e que defende a violência como única arma do Estado. A violência não é a arma do Estado, o Estado combate a violência. As câmeras são essenciais para o processo investigativo, mas não são essenciais quando você quer
transformar a polícia numa máquina de matar. Mas se você quer transformar a polícia num elemento para reduzir crime, com inquéritos bem feitos, que mantenham o criminoso na cadeia, podem ter certeza de uma coisa: a câmera é essencial. E no caso da morte do policial, ela foi perfeita. O assassino está identificado. Não vai ter como fugir. Então, não há o menor fundamento nas críticas que fazem. Ele não vai poder fugir. Se ele for pego, ele está condenado. Porque a civil vai poder fazer um inquérito rápido com base na identificação da câmera. As câmeras são essenciais. Governador, pense mais nas pessoas, menos em quem patrocinou campanha. É muito difícil entender a resistência às câmeras, porque é a resistência à transparência. Quanto mais transparência, melhor. A câmera, para o bom policial, como disse tanto Alípio como Mohamed, representa uma defesa. Mohamed, um caso de tribunal, Daniel Alves, que não é um jogador de futebol qualquer, é o jogador que tem mais títulos na história do futebol mundial, 42 títulos, tem um a mais que o Messi. Ele começou, hoje tem o segundo dia de julgamento na Espanha. E na Espanha, a legislação contra agressões sexuais foi muito endurecida recentemente. A Espanha mudou, inclusive, aquele slogan "não é não". Na Espanha é "só o sim é sim". Acontece o seguinte, Paulo, a Europa, a gente sabe, é um continente que tem uma visão de mundo completamente diferente de nós, do continente americano, inclusive dos norte-americanos. O sistema jurídico deles é muito parecido com o nosso. Não é como o americano. O americano, que é o direito anglo-saxão, ele é muito mais rápido, porque ele não se baseia necessariamente os processos lá não têm muito papel. As provas são produzidas durante o curso da investigação, não precisa repetir no processo. Essa coisa de inquérito, que depois você tem que repetir todas as provas no processo, que fazem com que o nosso processo demore, que é uma coisa absurda e que corrigia de uma coisinha rápida, era só fazer o contraditório desde o início. Ou seja, o advogado de defesa acompanhar as provas. Pronto, já resolvia, não precisava repetir no processo. Isso agilizaria muito, mas infelizmente não acontece. O processo dele não é tão rápido quanto a imprensa está querendo mostrar, dizendo que é muito mais rápido no Brasil. Por quê? Porque a Espanha, assim como Portugal, assim como a Itália, tem um sistema jurídico muito parecido com o nosso. Muito papel, muito recurso, muita chance de defesa, e a gente essa novela ainda vai se arrastar. Não fiquem acreditando no que a imprensa está dizendo, que vai estar marcado para 2, 3 dias e acabou. Eu não acredito nisso, não. Perfeito. Eu só queria acrescentar uma coisa. Não posso julgar, né? nem estou julgando o que o Daniel Alves fez ou não fez. Mas eu gostaria que no Brasil, esses casos de estupro ou de suposto estupro tivessem a mesma mão de ferro que a gente está vendo na Espanha. Porque, para mim, é imperdoável qualquer crime, qualquer feminicídio, qualquer que vá contra a mulher. Porque todos nós tivemos uma mãe, uma avó, podemos ter uma filha, uma irmã, né? Então, é um covarde o cara que faz isso com uma mulher. Não tem outra palavra, né? Não estou dizendo que o Daniel Alves é um covarde. O princípio fundamental da justiça é o direito à defesa. Mas se realmente ele cometeu o crime, como qualquer outro que tenha cometido, é um absurdo. Quem faz isso é um covarde. A situação do Daniel Alves é difícil em relação a essa questão, e em relação ao direito espanhol, a gente olhando de fora assim pensa, por que contra atitudes racistas não existe a mesma dureza que contra o estupro? Deveria haver. É lógico que deve ser muito duro o combate à violência sexual, mas é lógico que deve ser muito dura também a repressão ao racismo, à violência de preconceito. A opinião volta depois do intervalo, que é bem rapidinho.
Voltando com a opinião litoral, Roberto Mohamed e Alípio Labão estão analisando as notícias com você. Mohamed, tem arapongagem ou não tem arapongagem na ABIN? Porra, não tem nem dúvida, já está mais do que provado. Na verdade, a ABIN só tem arapongagem, porque ela de agência de inteligência não tem nada, né? Inteligência não é isso, inteligência não é só escuta. Tá? Eu acho até que esse sistema que eles compraram devia ser usado por todas as polícias no Brasil, Polícia Federal, Polícia Civil, porque ele rastreia onde a pessoa esteve. Isso é uma forma de achar o criminoso. A polícia americana usa isso o tempo todo. Estão fazendo um carnaval danado, porque... Quem comprou, inclusive, foi o Márcio Tomás Bastos, né, isso, que multiplicou exatamente. o número desses rastreadores. Né? Esse sistema foi ministro da Justiça do Lula, né? Agora, e olhem só como é engraçado. Por que a ABIN tem? A ABIN não precisa disso. Quem precisa é a Polícia Federal, a Polícia Civil. Ela que precisa localizar bandido, não a ABIN. A ABIN não é para isso. A ABIN é para fornecer informações para a política de Estado. Ela é uma agência brasileira de inteligência. Achamos que tem agentes da CIA infiltrados em algum lugar. Esse é o papel da ABIN. Olha, o senhor está nomeando para ministro um cara que o diploma dele é falso. Esse é o papel da ABIN. Olha, o senhor está colocando um cara aqui que já a China paga ele por mês para ficar roubando o segredo industrial. Tal. Isso é o papel da ABIN. Não é fazer investigação policial simples ou coisas rasteiras. Não é. Isso é o órgão auxiliar da Polícia Federal, que é coisa assim. A gente tem que copiar o que presta nos outros lugares do mundo. Então você vê, por exemplo, o MI5, que é o MI5 da Inglaterra, que era do James Bond. O James Bond é MI6. É o M6. MI6, que é o Operation, né? Eles são escritórios, são agências que trabalham com inteligência, mas eles não atuam no território inglês. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se aplica uma regra que fala, lá tem muita agência. Não é isso. É que eles têm uma regra, a mais forte deles, todo mundo sabe, é a CIA. Mas a CIA funciona um pouco com uma regra que existia no Império Romano, que proibia que as legiões romanas entrassem na cidade. Isso era uma forma de impedir que um general romano achasse que ele mandava mais, que todo mundo chegasse lá e pela força tomasse poder. Dançaram que o César pegou, entrou e acabou, tirou todo mundo de lá e fez. Porque ninguém dá golpe com uma Constituição embaixo do braço. Mas a ideia era essa. A CIA é proibida de atuar no território americano, para quem não sabe. Quem atua no território americano é a Agência Nacional de Segurança, a Agência de Segurança Nacional, que é a NSI. Agora, a CIA não pode atuar lá. E eu acho que a ABIN foi montada não com base na NSI, foi montada com base na CIA. Então, ela tem que atuar fora, ela tem que atuar no fornecimento de inteligência e contra-inteligência, informação e contra-informação. Jamais investigação. Isso não é papel dela, isso é papel da Polícia Federal. E houve, obviamente, um desvio de finalidade inconsequente, só que eu disse aqui no programa semana passada, vamos parar com essa palhaçada de nós e eles. O PT fez a mesma coisa durante os 2 governos do Lula. Eu falei aqui, leiam o livro Assassinato de Reputações do Romeu Thoma Júnior. Também não é santo. Mas ele descreve bem como os órgãos de informação do governo atuavam, principalmente sob o controle do Zé Dirceu, no sentido de destruir, por isso fala assassinato de reputações, de destruir políticos adversários ou denúncias que viessem contra o governo. Então não fiquem agora achando, e por isso eu falo aqui várias vezes que o último presidente de verdade que a gente teve chamava-se Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique nunca usou a BIM para isso. O Lula foi que começou a usar, e não foi o Lula, foi o Zé Dirceu. Ele aparelhou a BIM logo no primeiro ano de governo para que ela servisse para controlar adversários. Isso é o estilo dele. Não pensem em você. E faz falta hoje para o Lula, porque se o Zé Dirceu não tivesse sido queimado e tivesse hoje no governo, o Lira não estava botando manguinha de fora que nem fez essa semana. Agora, nos Estados Unidos, encontraram documentos secretos do governo numa casa de veraneio do Trump, no banheiro da casa, né? Documentos secretos. Encontraram na busca na casa do Alexandre Ramagem, que foi diretor da BIM
no Bolsonaro, encontraram documentos na BIM, um celular, um notebook. Um ano depois ele não devolveu ainda o notebook e o celular. E eu lembro que, em relação à NSI, teve aquela denúncia do Snowden, que virou um caso internacional de bisbilhotagem, né, do governo americano, e foi na época do Obama que aconteceu isso. Tinha até uma piada, né, que o Obama chega numa escola e um menino de 7 anos fala para ele, o meu pai falou que você bisbilhota, fica bisbilhotando todo mundo aí. O Obama responde, para começar, ele não é seu pai. Fantástico. O Obama bisbilhotou a Dilma até, né? Naquela época da NSI, o Snowden revelou. É interessante colocar, né, Roberto, se você me permite, que a NSI, ela também fiscaliza a CIA, justamente pelas razões que o Roberto mencionou. E também a CIA surge depois da Segunda Guerra Mundial, só para relembrar. Quem tem essa experiência, vasta experiência desde o início, esquecendo esse filme de 007 ou qualquer outra coisa, é o MI, que tem o MI6 e o MI5, que é a abreviação de Military Intelligence, inteligência militar, que começa um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então a Inglaterra, ela desempenhou um papel fundamental na vitória dos aliados por causa do MI5, que hoje é MI5, né, que tinha um outro nome, que eu não me recordo agora, a inteligência inglesa, e eles conseguiram desbaratar várias coisas, né, que os nazistas faziam, inclusive o código, né, secreto que os nazistas tinham, que me fugiu o nome agora, que um matemático, né, acabou resolvendo, né, qual era o segredo, né, dessa criptografia. Então, assim, eu entendo que uma agência de inteligência ela é principalmente para proteger o país de outras, né, de outras adversidades, e não um governo de um opositor. Embora isso, como você mesmo mencionou, né, Paulo, também aconteceu nos Estados Unidos e vem acontecendo, utilizam, o que é uma verdadeira síntese, na minha opinião. O governador de Minas, ele seguiu o exemplo do governador de Santa Catarina, o Jorginho de Mello, né? E liberou o acesso às escolas estaduais sem atestado de vacinação. O deputado Nicolas Ferreira, comemorou junto com ele, né, essa desobrigação do atestado de vacinação, o que contraria a lei em Minas Gerais. A lei em Minas determina que o aluno apresente... Eu acho que o STJ derruba, porque a decisão foi do TJ de Minas. Não posso afirmar categoricamente, mas vou dizer uma coisa. É incrível como esse pessoal parece que volta para a Idade Média. A crítica à vacina é uma coisa que se debate muito hoje nos Estados Unidos, porque lá as liberdades civis são extremamente valorizadas, lógico, para os brancos, mas elas são extremamente valorizadas. E lá hoje está se discutindo isso, a questão da obrigatoriedade da vacina. Por quê? O que se gasta, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm... O sarampo não foi erradicado. Como foi no Brasil, voltou justamente por quê? Por causa dessa política de vacinação que ficou capenga no governo Bolsonaro, por causa daquelas boçalidades que ele falava e cercado de gente idiota. Mas nos Estados Unidos não é obrigatório. Bom, lá não é obrigatório sequer. No Brasil, para quem não sabe, aquela história que tem lá de que você pode educar seus filhos em casa, aqui não existe. O ensino fundamental na Constituição é colocado como obrigatório. E o pai pode ser responsabilizado se não mandar o filho para a escola. A não ser em condições especiais, de necessidades especiais da criança. Mas é obrigatório. Não existe esse negócio no Brasil de querer educar filho em casa. Se é copiar americano, lá pode. Aqui não. E vocês não imaginam que eles desperdiçam de dinheiro que poderia ser evitado se não tivessem tantos gastos por conta dessa desobrigação de vacinação que nos Estados Unidos não existe. Eu acho que o Zema presta um desserviço, o outro governador de Santa Catarina também, ainda é o rescaldo daqueles bolsonaristas fanáticos, de gente que acha que o Estado não tem que se meter na vida de ninguém, quando é justamente esse o papel do Estado. É
cuidar das pessoas, que a gente falou no primeiro bloco. Cuidar das pessoas você tem liberdade, mas você não vai misturar teu filho que não tomou vacina com o meu, que eu tomei todo o cuidado de vaciná-lo. Isso para mim é criminoso. Olha, é aquela velha história que o meu direito acaba, o seu direito acaba onde começa o meu. Então, vamos devagar. Eu acho que isso é uma comemoração. Esse moleque aí é um débil mental. Mas o Zema é mais uma decepção com um governador, que eu já falei, né? O Novo se orgulha tanto de ter um governador que não conseguiu, no estado de Minas, ele se reelegeu e não elegeu um deputado federal e nenhum deputado estadual do Novo. O cara é muito bom mesmo. Roberto, eu quero fazer uma correção, se me permite. Eles não estão na Idade Média, eles estão na Idade da Pedra, né? Porque se na Idade Média tivesse vacina, as pessoas iam ter inteligência suficiente para tomá-las. Na Idade Média a Idade Média é o período da história em que as pestes ficaram marcadas, né? Exatamente. Então eu quero fazer um depoimento rápido, que a minha esposa, logo quando começou a disseminação da Covid no Brasil, ela trabalhou como médica voluntária, né? Então participou de utilizar medicamentos que depois se comprovaram que não têm eficiência, né? Não tem comprovação científica, embora tenha gente que queira, porque quer provar que tem quando não tem, né? E contra números, Roberto, não há argumentos. A quantidade de mortes diminuiu substancialmente com a aplicação das vacinas. E essa coisa do direito, da mesma forma que tem o direito de não tomar, eu estava nos Estados Unidos quando surgiu o Abivalente, eu e minha esposa, e nós tomamos, de graça, mesmo sendo estrangeiro, mesmo não tendo um green card nem nada, estava de turismo, fui lá e tomei Abivalente. Então, é para você ver que a gente está aqui cercado de pessoas que elas não têm razão, mas elas querem ter. Acho que as pessoas precisam ler mais, sabe? Receber menos mensagens de WhatsApp e ler livros, pesquisar, porque aí você dissipa a ignorância. É meu modo de pensar. Vem aí a vacina contra a dengue. As 6 milhões de doses iniciais chegaram no Brasil, são suficientes para imunizar 3 milhões de pessoas, o que é muito pouco. Mas o que o Roberto Mohamed falou é perfeito. A hora que você toma a vacina, você protege o outro. Porque no caso da dengue, o mosquito tem que picar alguém infectado para depois transmitir para o outro. Então, na hora que você toma a vacina, você não só se protege, mas principalmente você protege o outro. Você querer que o seu filho vá para a escola, colocar em risco o filho do outro, não tem sentido. Realmente não tem sentido. Porque a cobertura da vacina nunca é 100%. Mas ela ajuda muito a reduzir, erradicou o sarampo, como disse o Mohamed. Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho, para o último bloco. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco, o economista Alípio Labão, advogado Roberto Mohamed, estão analisando as notícias com você. Alípio, a indústria no Brasil cresceu 1,1%, que é muito pequenininho esse crescimento em dezembro, mas fechou o ano com um positivo muito pequenininho também, 0,2%. Eu lembro, a gente assinalou bastante aqui, que o presidente Lula, no dia em que ele foi eleito, ele usou naquele discurso na Avenida Paulista a palavra reindustrialização, e o Alckmin também, né, o vice? Pois é, né? Nós voltamos, na verdade, ao Brasil colônia, né? Que é o exportador de matéria-prima. É isso que nós viramos. Lembrando duas coisas importantes. Nada contra o agronegócio. Nós temos que incentivar o agronegócio também. Porém, o agronegócio gera muito menos emprego e muito menos impostos recolhidos do que a indústria e serviços. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar, porque são números. Outra coisa também, né? A indústria cresceu no Brasil ano passado 0,2% no todo, né? É quase nada. Então, por exemplo, estava vendo uma matéria que a Holanda
é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Não confundir com grãos, né? O Brasil é o quarto exportador de alimentos do mundo. Vocês já olharam no mapa o tamanho da Holanda? Não é maior que Sergipe. Tem 17 milhões de habitantes. Sabe por quê? Porque lá eles investem aonde? Na indústria. Então, por exemplo, na Holanda tem as maiores plantações verticais do mundo, em condições herméticas que permitem que a temperatura e as condições climáticas se mantenham perfeitas para aquele tipo de produção que está sendo feito. Aí é industrializado, né? Só fica atrás dos Estados Unidos. Olha o tamanho dos Estados Unidos, olha o tamanho da Holanda. A Holanda vem na frente da Bélgica, do Brasil e depois da França. Agora, imagina, em termos, quando a gente fala, é o segundo maior exportador de comida do mundo, nós estamos falando financeiramente. A Holanda exporta muito mais que o Brasil, sendo que nos últimos anos ela tem diminuído o tamanho, né, das terras cultivadas. Na verdade não são terras, é porque é praticamente tudo vertical. Lembrando que a Holanda, metade do país está abaixo do nível do mar, o que ajuda muito nas plantações. Voltando à questão da industrialização, né, o que a Holanda nos ensina? Você tem que investir, primeiro, em educação, segundo, em tecnologia, né? Não exatamente nessa ordem. Terceiro, você tem que envolver o quê? Em pesquisa. Né? E nós não estamos falando de um país socialista, não estamos falando da China, nós estamos falando da Holanda, né? Então, assim, esse processo de industrialização no Brasil é mais do que importante, é essencial para nós, senão nós vamos virar o quê? O Brasil colônia definitivamente. Só depender do agronegócio exportando grãos, isso não vai desenvolver o país. Esta é a minha posição. Basta ver que o que o agronegócio emprega. Hoje ele está praticamente quase todo mecanizado, emprega muita gente no Brasil pelo volume, mas você não pode comparar uma grande fazenda produtora de soja com uma indústria. Nenhum país cresce sendo um país agrícola. Todos têm agricultura. Mas eu vou só chamar atenção para uma coisa que todo mundo tem mania de falar disso. O Bolsonaro, na verdade, deixou de lado, por uma questão da ignorância dele, o BRICS. Nós somos, no BRICS, o único país agrícola, puramente agrícola, que teve um processo de desindustrialização tão grande. A Rússia, todo mundo sabe, tem uma indústria, toda ela baseada na indústria, e também produz alimentos. A China produz, só indústria, tanto que ela importa a comida de todo mundo, porque tem um monte de gente para vender, eles não precisam aprender a plantar, e nem plantar. Eles querem chão para construir fábrica para poder empurrar produto chinês para o mundo inteiro. A Índia sempre investiu nos últimos 30, 40 anos em alta tecnologia. As pessoas não têm noção do que é a indústria indiana hoje, mas eles focam na alta tecnologia. E a Índia é um país curioso, à parte, tem um sistema social de castas, a religião está intimamente ligada ao comportamento da sociedade, tem uma desigualdade, eu acho que até superior à do Brasil. Então, mas ela é baseada na indústria de alta tecnologia, eu diria altíssima tecnologia. Mas o nosso irmão no BRICS é a África do Sul. Um país que saiu de um sistema colonial há pouco tempo, em comparação com os outros, que saiu de um regime social e político que era pavoroso, que era o apartheid. E a África do Sul se tocou de uma coisa que o Brasil não se toca. A África do Sul tem uma coisa muito semelhante com a gente. Produz muito ferro. O que o Brasil faz? Exporta. Destruiu a sua indústria siderúrgica, que era uma bandeira do governo militar. O que faz a África do Sul? Não vendo ferro para ninguém. Quer comprar? Compra meu aço, não meu ferro. Meu ferro é meu. Ou seja, ela produz o aço,
usando a matéria-prima que ela tem, abundante, mas ela vende aço. E não pense você que eles estão preocupados em produzir alta tecnologia. Eles sabem que eles não vão competir com a China, com a Rússia, com a Índia, com os Estados Unidos. Eles produzem o básico da indústria. Eles vão no básico. Eles não vão perder tempo fabricando motor de carro, mas eles vão fazer a carroceria, porque o aço deles é mais barato. Eles vão fazer o chassi. Eles descobriram que é aí que você passa na frente. A indústria aeronáutica, a indústria de defesa da África do Sul, é um negócio assim de você babar um país que não produzia nem revólver. Os caras estão desenvolvendo míssil, um deles, inclusive, em parceria com o Brasil. Porque eles estão focando naquilo que é relevante. Nós só andamos para trás, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Como a gente consegue andar para trás? Só que o processo de desindustrialização, e aí eu falei, não é conflitante. Eu posso ser o país do agronegócio, mas eu também posso ser o país da indústria. Eu não preciso só produzir batata, eu posso fazer batata frita em saquinho e vender para os outros. Eu não preciso ser só o país que vende, que exporta carne. Eu posso ser o país que faz pacotinho de Jack Beef, aquele Jack Beef, alguma coisa assim, que o americano consome, que nem um louco, aquilo é horroroso, mas pode ser, é produzido aqui, 90% da produção do cara vai para os Estados Unidos. Esse é o exemplo. Esse cara tem apoio? Não. Sabe o que acontece com uma empresa dessa? Hoje, no nosso sistema perverso de tributação, o cara tem uma trolha de crédito de CMS, porque ele não paga na exportação, e não tem como usar. Porque ele não vende no mercado interno. Olha como o Brasil é um país inteligente. Ele ferra o cara que quer exportar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a Prefeitura de São Paulo, isso é um fato até para a gente tentar conversar rápido, a Prefeitura de São Paulo está sufocando as empresas de dublagem da capital. Para quem não sabe, o sistema de dublagem de versão brasileira desses canais a cabo, eles não trabalham para o canal a cabo no Brasil. O estúdio que produz, Discovery, National Geographic, aquelas trolha toda que tem lá, mandam o trabalho para ser feito, essas empresas fazem o áudio, a trilha de áudio, só que quem coloca a trilha de áudio em sincronia com o programa é o próprio estúdio americano. Quando ele manda para a TV daqui, já está feito, vem o produto pronto em português. É assim que funciona. Isso é exportação, gente. Qualquer débil mental, retardado, problema de pessoas que não raciocinam, aquele que não toma vacina, isso é exportação de serviço. A lei diz que é isento de imposto. Sabe o que a Prefeitura de São Paulo está dizendo? Não, passa no TV daqui, isso não é exportação. Lógico que ignorante, só nós que falamos português. Nós, moçambicanos, angolanos e portugueses. Não te manda em conta, né, isso aqui? Agora, como é que esses ignorantes da Prefeitura de São Paulo estão aplicando multas absurdas nos estúdios de dublagem que vão ser obrigados a ir embora de São Paulo? Eles empregam gente. Olhem só o que o seu Ricardo Nunes está fazendo na ação de ter dinheiro para a campanha. Estão sufocando os estúdios de dublagem porque consideram que não é exportação. O cara não sabe como funciona e ele dá a interpretação dele. Esse é o Brasil. Me permite? Você sabia desse caso? Não, eu não sabia. Foi muito interessante. Agora eu queria falar um pouco sobre os exemplos que você deu no BRICS, que eu acho fantástico. Todos os países dos BRICS, inclusive a Rússia, investem em tecnologia e pesquisa, né? Então, por exemplo, a Índia, para quem deve se lembrar, já pousou até uma nave na Lua, né? Inclusive no lado escuro da Lua, né? Que tem um nome específico e tal. Ela tem bomba atômica. E ela, Índia, ela desenvolveu uma tecnologia enorme na área computacional, tanto em hardware como em software, né? A África do Sul, eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes, né, a trabalho. É um país em que está fazendo um processo de desfavelização enorme. Lembrando que Soweto era a maior favela do mundo.
Se você visitar hoje Soweto, uma boa parte já foi urbanizada, né? E, por exemplo, a Rússia, ela é um dos maiores produtores de grãos do mundo, mas não é por outra razão que ela deixou de invadir a Ucrânia, porque a faixa que ela invadiu exatamente onde tem muitos grãos e onde tem minérios. E o Brasil? O Brasil, ele exporta café, né? Ele exporta café centenariamente. E esse café vai para a Europa, principalmente Holanda, Alemanha e Suíça beneficiam esse café e vendem por um preço muito acima da saca que nós exportamos. Como café solúvel, né? Mesmo com todas essas dificuldades, o Brasil se tornou, em 2023, o maior exportador de alimentos processados do mundo. Alimentos processados, o Brasil se tornou o maior exportador do mundo em 2023. É muito diferente de exportar notebook, televisão, automóvel, trator. Embora avião, o Brasil exporta também bastante, né, Mohamed? Mas com todas essas dificuldades, e essa que você citou, da Prefeitura de São Paulo com os estúdios, chega a ser grotesco, né? Não, é grotesco, vai quebrar todo mundo. Você não imagina. O fisco federal trata como exportação. O fisco municipal falou, não, eu não entendo assim. E tacou-lhe pau. Como os juízes da Fazenda têm uma tendência a ser pró-fazenda, infelizmente, a gente vai ter futuramente todos os estúdios de dublagem brasileiros no exterior, em Miami, empregando cubano, e não no Brasil, trabalhando e gerando emprego aqui. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, desta terça-feira, né, já adiantei, agradecendo ali pelo Labão, Roberto Mohamed, a participação, a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.